Olá, eu sou o Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Os nossos encontros aqui no canal nascem de textos e reflexões que eu gosto de escrever, que me fazem bem e tenho ultimamente conversado com eles, junto aqui com vocês. No começo eu sempre convido a pensar sobre o tema do dia e no final há um momento mais tranquilo para desacelerar em um momento de meditação. Hoje eu queria falar sobre os sinais que muitas vezes não vemos, mas o nosso corpo, de certa forma, está meio que gritando para nos mostrar, porque nem sempre o corpo ele avisa com palavras, né? Às vezes ele avisa com um cansaço, com um aperto no peito, com uma dor que aparece sem explicação, com aquela respiração mais curtinha, com a cabeça pesada, com aquela vontade de sumir um pouco, nem sempre por tristeza profunda, mas boa parte acredito que é pelo excesso, né? Como se tudo dentro de ti estivesse pedindo para parar um pouco, para respirar. Você está carregando demais. E muitas vezes a gente escuta esses sinais, mas finge que não escuta, finge que não ouviu, porque a gente sempre tem algo a fazer, né? Tem problema para resolver, tem muitas vezes outros dependendo de nós, tem conta, tem trabalho, família, responsabilidade, cobrança. E sem perceber a gente vai, de certa forma, ensinando o nosso próprio corpo a esperar, a deixar para depois. Só que chega no momento que o corpo ele espera até onde ele consegue, né? Depois ele meio que começa a gritar, só que é difícil de muitas vezes ver, porque é um grito meio que em silêncio. Eu aprendi com o tempo que tem um tipo de cansaço que ele não passa dormindo, porque ele não vem apenas do nosso corpo, né? Ele vem acumulando com o tempo de preocupação guardada, de emoções engolidas, de conversas que ficaram presas, de decisões que eu queria ter tomado e acabei adiando, de tudo aquilo que tu vai empurrando para depois, como se depois fosse, sei lá, algum lugar seguro que, enfim, né? Mas o nosso corpo ele lembra disso o tempo todo. Ele guarda aquilo que apressa, tenta esconder. Às vezes a mente meio que diz para nós assim: "Ah, estou bem". Mas o corpo já responde de outra forma. Ele diz: "Tá, mas não tá tão bem assim não". Ele fala de um jeito simples, né? Com tensão nos ombros, dificuldade para descansar, com irritação por coisa pequena, com sono excessivo, ou o contrário, ou sono de menos, com falta de vontade de fazer as coisas, com aquela sensação de estar sempre presente, mas não por inteiro, sabe? E talvez o mais difícil seja justamente aceitar que isso não é um drama, não é uma fraqueza, não é uma falta de força física, digamos assim, né? Às vezes é apenas o teu corpo tentando te proteger de um ritmo que não tá te fazendo bem, não tá te ajudando, né? E te mostrando que tudo tem um limite. E a verdade é que muita gente, eu me incluo nessas pessoas, a gente acaba percebendo que tá cansado quando esse cansaço todo ele já virou um peso nas nossas costas. Só percebe que precisava parar quando já não consegue continuar da mesma forma. E talvez a pausa não resolva tudo, mas ela pode com certeza te dar um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo, né? Nem que seja um espaço pequeno, mas ele é necessário. Foi, vou dizer que foi em função disso mesmo que eu comecei a escrever esses textos já há mais de anos já.
Então até em algum momento eu estava conversando conheci um amigo meu, né? E ele também não estava legal. E eu falei para ele que eu fazia isso. Aí até li um para ele. Ele disse, pô, que legal, isso me ajudou, sabe? Então foi meio que daí que começou a questão do próprio canal mesmo. Porque eu acredito muito que as coisas vão acontecendo na hora certa. Então o importante é você, em algum momento, receber receber não, perceber o que vem sendo ignorado. Para lembrar que você não é uma máquina, você é uma pessoa. E toda pessoa precisa do descanso, ela precisa do silêncio, ela precisa do cuidado, precisa de tempo para respirar. Mas é aquele, não adianta tu vou parar um pouquinho e tu fica te culpando, não adianta. Tu tem que te permitir esse tempo. Então eu acho que é por isso. Se seu corpo ele anda te mostrando esses sinais e muitas vezes a gente não nota, é preciso parar esse momento um pouco para ficar mais claro esses sinais. Não adianta brigar contigo mesmo, depois te culpar. Não é se tratar como um inimigo. Talvez teu corpo esteja só dizendo que algo que você não teve coragem de admitir ou de dizer. Algo como eu preciso de calma, eu preciso ir mais devagar, eu preciso de mim mesmo. E eu acho que é isso. Então, dito isso, depois dessa nossa troca, esse nosso pensamento, nossa reflexão, queria te convidar a fazer justamente a praticar um pouquinho disso no nosso momento de meditação. Então agora, se for possível para você, encontra uma posição confortável, não precisa ser perfeito, basta você se sentir bem, onde o seu corpo descanse um pouco, sentado, deitado, da forma que for melhor para você. Procure soltar um pouco os seus ombros, afrouxe um pouquinho a sua mandíbula e, se quiser e se puder, feche os olhos por alguns instantes. Tenta perceber o seu corpo através da sua respiração. Respira com calma, respira devagar. Inspira com calma e solta devagar, sem pressa. Mais uma vez. Inspira como quem abre espaço, um espaço necessário dentro de você, e solta o ar com calma, como quem permite que todo o peso desça um pouco. Agora apenas perceba o seu corpo, sem tentar corrigir nada, sem permitir que sua mente fique julgando algo que você não gosta, algo que você acha que não está bem. Não precisa nada disso agora, sem tentar controlar tudo. Apenas perceba que se existe algum ponto de tensão nos seus ombros, no peito, nas costas, no rosto, nas mãos, e ao encontrar esse ponto,
Não reclame, não brigue, apenas reconheça. E nesse momento, diga para você mesmo: eu estou me ouvindo. Eu consigo identificar o que não está tão bem. Respira fundo e solta. Talvez o seu corpo esteja cansado, talvez esteja pedindo descanso, ou então esteja carregando mais do que deveria. Mais uma vez, nesse momento, você não precisa resolver tudo. Você precisa só estar aqui, presente, respirando, sentindo, se permitindo. Agora, repita na sua mente ou em silêncio com uma voz calma, se fizer, claro, sentido para você. Eu não preciso ignorar o que sinto. Meu corpo merece cuidado. Eu posso desacelerar sem culpa. Respira bem fundo e leve sua atenção para o seu peito, para a sua respiração. Não force nada, apenas imagine que a cada respiração esse espaço vai ficando cada vez um pouco mais leve. Inspira, criando espaço, e solta o ar, liberando toda a tensão no seu peito. Inspira, acolhendo o seu corpo, e solta devagar. Ao soltar, deixe ir o que não precisa ficar agora. Permaneça durante um tempo nesse silêncio. Se os pensamentos vierem, deixa passar.
Talvez ainda exista peso, mas tudo bem. A pausa não precisa apagar tudo, ela só precisa lembrar você de que existe um lugar dentro de você que ainda consegue, pode respirar, mesmo em dias difíceis, mesmo quando a mente está cheia, mesmo quando o corpo parece pedir socorro em silêncio. Ainda existe um espaço de calma, um espaço pequeno, simples, mas real. Fique por mais alguns instantes nesse espaço, sem pressa, sem cobrança, apenas respirando. Agora, diga para si mesmo bem devagar: me permito descansar, eu me permito ouvir meu corpo, eu me permito cuidar de mim. Respira mais uma vez e solte o ar como quem entrega um pouco desse peso aos poucos. Agora fique mais um tempo, um momento que você achar necessário, um momento que for suficiente para você, que te fizer bem. E quando for a hora, aos poucos sinta onde você está. Perceba seus pés, suas mãos. Mesmo que eu termine por aqui, nunca esqueça, continue o tempo que for necessário para você. Perceba onde seu corpo está. Quando se sentir pronto, pode abrir os olhos devagar, sem pressa de voltar inteiro de uma vez. Agradeço de coração. Muito obrigado por viver mais esse momento aqui comigo. E que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Até amanhã, e que assim seja.